Marlos Menezes por aqui, e você me vê falando sobre atingir os 847 pontos de matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria, e talvez você não saiba a minha história, né? Quero compartilhar um pouco aqui da minha história com você, hoje, nesse vídeo de hoje, que você entenda mais ou menos de onde eu vim, um pouco como eu penso. Então vamos lá. Primeiro, antes de eu falar de mim, né? Eu quero falar de como os meus ancestrais chegaram aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e o pai do meu pai, na verdade, ele vem do Nordeste e ele chega aqui no Rio para conseguir melhores condições de emprego. E era uma família com muita dificuldade, né, que conseguiu emprego, meu avô, né, no caso, conseguiu emprego com muita dificuldade, trabalhava bastante para conseguir sustentar a família. Tinha lá os problemas dele a resolver, mas por mais que ele trabalhasse, não foi suficiente para impedir que meu pai sentisse fome em alguns momentos, passasse bastante necessidade. Meu pai, né, e minha avó, que era a esposa do meu avô, passaram muita dificuldade. E também a parte da minha mãe também não era moleza, não. Também havia muita dificuldade, principalmente dificuldade financeira, né? Naquele período, a gente está falando de bom tempo atrás. E a questão é que eles venceram, meu pai, com toda essa dificuldade. Meu pai sempre foi muito estudioso. Ele foi um guerreiro e ele estudava bastante e conseguiu, apesar de toda essa dificuldade, ele conseguiu se formar em engenharia, né? Ele era engenheiro elétrico e conseguiu dar boas condições para a família dele, depois também conseguiu ajudar a família dele toda. Então, ele foi um guerreiro, venceu e conseguiu dar boas condições para mim, para minha mãe, né? Minha mãe também trabalhou bastante, era professora, e os dois juntos conseguiram construir a minha família e conseguiram me dar as condições necessárias para eu poder estudar. E aí eu nasci em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, não na cidade, mas eu logo vim morar aqui no Rio de Janeiro capital e cresci num bairro chamado Vila Valqueire, aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece? Bom, a minha escola, quando eu comecei a entrar comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar aqui perto, aqui do Valqueire mesmo, no bairro vizinhos lá, e tinha já desde o início as minhas dificuldades. Primeiro porque eu era bastante tímido, ainda sou bastante tímido. Então tinha uma dificuldade de relacionamento lá, né? E o que acontece? Eu tinha dificuldade de me adaptar, na verdade. A verdade era essa. Mas quando eu era pequeno, né, antes de eu entrar para a escola, minha mãe sempre falava que eu suportava muita dor, que eu caía, me ralava e não reclamava tanto. E também gostava muito de brincar de super-herói, né? Era super-homem para cá. Meu super-herói favorito era o super-homem. E o que isso tem a ver com a minha vida escolar? É o seguinte, primeiro que eu suportei toda aquela dor lá da timidez, né? Eu me senti um peixe fora d'água. Talvez essa minha resistência ou resiliência no que diz respeito a suportar uma dor física tenha me ajudado a suportar também a minha timidez naquele momento. Mas fora isso também, o fato de eu ficar brincando com super-heróis, eu sempre fantasiava demais, né? Então, eu tinha um certo descolamento com a realidade também que me fazia com que me ajudava também a suportar. O que acontece é o seguinte, é que o fato de eu ser tímido ali, né, eu ficava o tempo todo me debatendo para fazer parte dos grupos lá, de um grupo. E queria agradar. Então, na verdade, ali naquele ensino, né, eu não percebi isso na época, mas no primeiro momento lá que a criança está lá, no caso eu, né, vou falar de mim. Eu estava lá na escola, indo à escola, meu esforço era de agradar os professores. Então eu fazia as coisas para agradar e não necessariamente algo que me faria bem, né? Eu não visualizava o estudo ou aquele aprendizado como algo que me faria bem a longo prazo, algo que seria realmente eficiente e mudaria a minha vida. Ali não.
Eu estava tentando me adaptar àquele sistema de ensino, e isso a gente está falando de muito tempo atrás, né? Uns 30 anos atrás, sei lá, mais que isso, 40 anos atrás. Então eu passava por essa dificuldade, né? E eu comecei muito novo, eu comecei a estudar muito cedo, né? Minha mãe me colocava lá me colocou para estudar desde cedo, né? Desde cedinho. E eu, para você ter uma noção, eu entrei no primeiro ano, né? Na primeira série com 5 anos de idade. 5 anos de idade, já estava lá na primeira série, estudando lá, tentando me adaptar. E eu tinha todas essas dificuldades de timidez, ou seja, eu sempre fui o aluno mais novo da minha turma, geralmente, ou geralmente não, acho que sempre. E isso daí era também um fator que me atrapalhava para eu me adaptar a toda aquela situação nova ali de tio, tia, onde eu queria agradar, né? Na época era tia, né? Que se chamava. Hoje em dia você pode chamar de professor. Já chama minha filha pequenininha, minha filha de 5 anos, já chama a tia dela, né? Na idade dela eu chamava de tia, já chama de professora. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o tempo muda, o tempo muda. Eu vou vendo que eu estou ficando velho, mas é a vida. E o que acontece é o seguinte, eu lá na escola, eu sempre ia aos trancos e barrancos, tentando me adaptar àquela situação toda lá. E eu nunca fui primeiro lugar da turma ali, sempre tive minhas dificuldades. Minhas tias me elogiavam muito, né? Minhas tias, minha mãe, vai lá, meu filho, você é inteligente e tal, mas na escola mesmo eu tinha aquela dificuldade. E, bom, era meio complicado me adaptar, né? Tem que fugir todo o tempo lá, passando de raspão, era meio complicado para mim, desde aquela época. E a vida foi passando, e eu, assim, nos trancos e barrancos fui indo, até que eu cheguei na sexta série. Sexta série até então, antiga sexta série, né? Hoje, sétimo ano. O que acontece? Cheguei na sétima série, foi meio complicado para mim, porque ali foi uma mudança drástica. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu senti mais dificuldade do que nas séries anteriores. E eu não tinha ficado em recuperação ainda, e não fiquei dessa vez, eu fiquei em prova final, mas foi bem brabo, né? A recuperação naquela época lá era quase uma sentença de morte. Quem ficava em recuperação estava muito próximo de ser reprovado. Então, eu não tinha ficado em recuperação. Aí depois, passando a sexta série, eu fui para a sétima série, hoje, né, é o conhecido como oitavo ano, né? Oitavo ano. Cara, oitavo ano foi o terror. Aí sim foi bem mais complicado ainda do que o sexto, que eu já achava que estava ruim demais. O oitavo ano, então, quer dizer, mais do que a sexta série, né? O oitavo ano foi mais complicado do que a sétima série. Estou tentando falar nas linguagens de hoje, porque antigamente era tudo diferente. E aí o que acontece? Muita dificuldade de me adaptar, fui levando com os trancos e barrancos, eu consegui ficar em prova final em todas as matérias. Até nas matérias mais simples lá, que era considerada desenho, né? Tinha um desenho lá. Bom, consegui ficar até nisso em prova final. E aí minha situação já estava bem complicada, eu não entendia nada de nada. Aí eu comecei a estudar, meu pai começou a me ajudar ali. Vamos lá, meu filho, não sei o que, fizemos um esquema lá, um planejamento. Mas mesmo assim não foi suficiente. Fiquei em recuperação. Adivinha que? Quais matérias eu fiquei em recuperação pela primeira vez? Matemática e português. Olha que doideira. Fiquei em recuperação ali, meu amigo, achei que ia ser reprovado. E a situação foi crítica. Aí minha tia, né, irmã do meu pai, foi me ajudar também. Eu fui lá para casa dela, fiquei isolado lá estudando, ela me ensinando matemática. E eu fiquei lá e consegui passar, não fui reprovado. Mas foi bem duro, bem difícil. Essa época aí, esse período aí, esse oitavo ano, né? Foi complicado. Aí, beleza, veio o nono ano. Depois disso, depois desse susto que eu tomei aí, o nono ano foi já um pouquinho mais tranquilo, foi mais fácil. E no final do nono ano, eu fiz a prova para o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, que também fica no Rio de Janeiro, logicamente. Eu fiz essa prova aí, consegui passar também na repescagem, e lá eu fui cursar técnico em mecânica, né? Comecei a estudar técnico em mecânica lá,
no Cefet, do Rio de Janeiro, fui estudando e lá minhas dificuldades foram sempre. No início até comecei bem, comecei a mandar bem, mas depois o negócio começou a degringolar de tal maneira. Tinha um tal de desenho técnico lá que eu era horroroso em desenho técnico, maior dificuldade, não conseguia fazer o traço lá. E para você ver, a minha relação do estudo não era lá essas belezas, não. Por quê? Eu lembro que no meio do Cefet eu também queria ser goleiro de futebol. Só que eu era baixo para ser goleiro, mas eu queria ser goleiro. E aí teve um dia que tinha uma prova técnica lá que eu tinha que fazer. Era a seleção, uma prova, até lembro, a seleção de materiais de controle de qualidade. E eu matei essa prova. Para quê? Para fazer um teste para goleiro. Eu queria ser goleiro, eu fui lá fazer o teste no Mesquita, que é um time aqui do estado do Rio, né? Time pequeno. E eu fui lá fazer o teste, eu era novo, né? Só para lembrar que eu já entrei na primeira série muito novo. Então eu entrei no ensino médio com 13 anos. E eu fui fazer esse teste lá. E o teste era um jogo. Tinha um jogo lá que estava acontecendo lá. E lá no dia da prova, minha prova rolando, eu não estava nem aí. Só estava lá querendo passar no teste. E nesse jogo, esse teste, isso também estou falando de muitos anos atrás, né? 30 anos atrás. Então, esse teste para eu ser goleiro foi um teste meio complicado. Que tinha um monte de gente grande lá, mas também tinha uns garotinhos. Tinha um garotinho de 6 anos de idade jogando lá. E o garotinho jogava bem. E aí o que acontece? Eu não sei por que cargas d'água, num determinado lance lá, o garotinho entrou cara a cara comigo. Meu amigo, eu pensei ali naquela hora, cara, se esse garotinho de 6 anos fizer gol em mim, já era, vou ser reprovado nesse teste. Mas ao mesmo tempo eu saí, né, para abafar o gol, para fechar o ângulo lá. E eu pensei também, caramba, não posso machucar esse garoto. Imagina só que eu machuque esse garoto. E eu fiquei meio paralisado ali, entre o garoto, a bola ali, fechando o ângulo. Conclusão, o garoto chutou, a bola bateu em cima de mim e saiu. Ou seja, ele não conseguiu fazer o gol. E aí depois teve vários outros lances lá, um chute lá no final. A gente estava ganhando o jogo, no final, no último lance, o camarada, no penúltimo lance, na verdade, né? Tava quase acabando o jogo, o camarada me deu um chute lá da intermediária, eu estava adiantado, eu pulei, encostei na bola, a bola bateu no travessão, voltou, e depois eu saí para dividir, o camarada entrou, foi saindo, foi entrando com bola e tudo, aí alguém tirou, foi uma confusão, que uns disseram que a bola entrou, outros disseram que a bola não entrou, enfim, conclusão, eu acabei sendo aprovado nesse teste aí, fui chamado para ser goleiro do Mesquita. Aí o que acontece? Eu falei com meu pai, né? Pô, pai, fui lá e fiz a prova, mas não falei para ele que tinha matado a prova, né? Tinha tirado 0. Mas falei que tinha sido aprovado no teste. E ele sabia que era meio complicado. Ou era estudo ou era ser goleiro de futebol. Ele já sabia que eu era meio baixo para ser goleiro na época, né? Hoje eu tenho 1,73 m. Também não sou tão alto assim mesmo, não, né? Tô baixinho. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Acontece que meu pai falou, deixou as cartas na mesa lá comigo e deixou eu decidir. E aí, naquele momento, eu acabei decidindo por não ser goleiro, fui continuar estudando. E aí, eu estudando, consegui me formar no Cefet, me formei em técnica e mecânica, né? E o que acontece? Tive vários problemas devido a isso lá no Cefet, né? Por ser uma escola técnica, o que acontece? Você não é tão bem preparado assim para o vestibular, né? Já não seria. E eu não era uma pessoa também muito, assim, aplicada nos estudos. O que acontece? Eu anotava tudo. Anotava tudo. Desde lá daqueles períodos que eu tinha maior dificuldade, eu anotava. Só que o que acontece? Eu não prestava atenção em nada. Meu caderno estava cheio, mas eu não conseguia entender o que estava ali. Eu nunca fui estudar muito em casa. Sempre tive essas dificuldades, assim. E aí o que acontece? Eu terminei o Cefet e tive que fazer um pré-vestibular. Eu não sei também por cargas d'água, eu queria ser piloto da aeronáutica. Queria ser piloto, eu só tinha isso na cabeça naquele momento. E aí o que acontece? Eu fui fazer lá aquele pré-vestibular e vi que eu estava muito ruim. Estava meio fraquinho, mas eu queria ser piloto. O que acontece? Eu tive que desistir de ser piloto porque naquela época eu já usava óculos. E eu sabia que o piloto, né, ele não podia usar óculos. Ele tinha que ser um cara 0 a 0, né? Ele tinha que ser gabarito na vista. E aí o que acontece? Aí eu tive que mudar meus planos. Eu tive que deixar de ser piloto para poder escolher uma outra coisa. Eu tive que escolher outra coisa. E aí o que eu fiz? Eu escolhi ir para o IME, Instituto Militar de Engenharia, né?
E aí, essa parte da história talvez você já conheça, talvez você não conheça, mas a questão é que eu tinha muita dificuldade naquele pré-vestibular. Era muito complicado para mim ficar estudando ali. A quantidade de teoria que jogavam em cima de mim era muito grande, não só em cima de mim, mas todos os alunos ali. Uns se adaptavam melhor, outros nem tanto. E a quantidade de teoria era muito grande, né? Eu queria passar para o Instituto Militar de Engenharia. Naquela época, era considerada a prova mais difícil da América Latina, junto com o ITA da Aeronáutica. Eram as duas provas mais difíceis da América Latina. Era bem difícil, né? Eram 4 dias de prova e todas as provas discursivas. Era 4 dias seguidos de prova, né? Todas as provas discursivas, com 10 questões, era complicado. E aí o que acontece? Eu fui estudando, tentando me adequar, com muita dificuldade. Nos simulados que eles davam lá, os primeiros simulados, eu ia mal, fiquei mal classificado lá nas turmas, que eles dividiam as turmas em A e B, eu estava sempre na turma B e tal. Até que chegou um dia lá, mas eu copiava toda a matéria, eu copiava tudo, mas não conseguia estudar nada em casa, não fazia exercício, eles davam alguns exercícios sugeridos lá, eu não conseguia fazer, não conseguia estudar a teoria, não conseguia fazer nada em casa. E aí o que acontece? Faltando aproximadamente 4 meses até a prova do meu vestibular, eles deram um simulado bem parecido, no estilo da prova do INE, né, com as questões discursivas lá, para a pessoa fazer, né, e ver como é que estava lá, né? Já estava praticamente na reta final, faltando 4 meses. O que acontece é o seguinte, eu fui fazer esse simulado lá, com as minhas dificuldades, e quando eu cheguei, fiz o simulado, minha nota foi 0. Não acertei nada. Me ferrei nesse simulado tudo aí. Aí o que acontece? Fiquei mal pra caramba, né? Fiquei ferrado, mas engraçado. Em nenhum momento eu pensava em desistir. Em nenhum momento eu acreditava, eu achava que eu não ia conseguir, que eu ia ficar reprovado. O que acontece? Acabou esse simulado, eu fiquei muito mal. E alguns dias depois, eu não sei exatamente porquê, não sei se é porque a galera tinha ido mal no simulado, ou porque isso já era o padrão desse curso pré-vestibular, mas alguns dias depois, esse pré-vestibular, ele abriu uma turma especial, que foi até apelidada como Clube do Bostinha. Por que Clube do Bostinha? Porque tinha um Clube do Bolinha, que eram os 20 melhores alunos daquele pré-vestibular. Né? Os 20 melhores alunos estavam lá no Clube do Bolinha. E aí eles fizeram esse Clube do Bostinha, que era só o pessoal que tinha muita dificuldade. Teoricamente era isso, né? E o pessoal ia para lá e ficava fazendo exercício. E aí o que acontece? Ali pela primeira vez ali naquele pré-vestibular, eu senti que eu estava evoluindo legal. Por quê? Porque eles me davam umas folhinhas de exercícios e eram exercícios relativamente básicos. Mas a questão era que eram exercícios no meu nível ali, né? Que eu não sabia muito. Então o que acontece? Eu pegava aqueles exercícios e ia fazendo. Muitos eu acertava, mas muitos eu errava também, mas eu ia aprendendo que eram exercícios básicos e ia melhorando. E aí o que acontece? Eu estava me sentindo pela primeira vez estimulado. E também, o que eu percebi também foi o seguinte, aqui, o pessoal que era do Clube do Bolinha, lembra? Dos 20 melhores alunos, eles também participavam desse Clube do Bostinha. Aí eu tive a minha primeira sacada em relação a isso, ao estudo, que é o quê? Minha primeira sacada foi que a importância dos exercícios, né? A importância, não só pelo efeito que os exercícios estavam fazendo em mim, que agora eu realmente estava me sentindo estimulado para avançar, como também o efeito dos exercícios para as pessoas que estavam entre os melhores, né? Eles também estavam querendo fazer exercício ali, certo? Aí, a partir dali, eu comecei a melhorar, e aí o que acontece? Vieram as provas. Primeira prova que veio, para você ver o nível da minha melhora, né? Foi uma prova da Escola Naval. Eu fiz a prova da Escola Naval, fui aprovado, consegui passar. E depois veio a prova do Instituto Militar de Engenharia. E a prova do Instituto Militar de Engenharia eram 4 dias, né? Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. Aí chegou no quarto e esperou mais o tempo. O que veio? O resultado. Aí chegou lá no resultado, eu fui lá, estava lá, tinha um lugar lá onde eles colocavam, né? Um mural lá, sei lá. Não era um mural, não, era um negócio bonitinho, que eles colocaram os nomes dos aprovados lá no meio de uma sala gigante lá que tinha, né? De um salão de entrada lá do Instituto Militar de Engenharia.
E aí o que acontece? Quando eu fui lá, eu fui procurar meu nome, né, na lista dos aprovados, e adivinhe só, não encontrei meu nome. Não encontrei meu nome. E aí eu saí dali, né, fiquei desestimulado um pouco, mas eu pensei, caramba, engraçado, alguma coisa me dizia que eu tinha passado, negócio meio doido, né? Aí veio um camarada, que estudava lá comigo, nesse vestibular, né? Eu falei com ele, pô, camarada, não consegui não. Aí ele falou, pô, eu não consegui não, mas pô, eu vi teu nome lá. Ele falou pra mim, viu meu nome lá? Vamos lá, cara, eu vi teu nome lá. Aí eu fui lá e vi, caraca, meu nome tava lá, eu tinha sido aprovado, né? Aí eu fiquei chocado, né? Sem palavras, caraca, eu consegui ser aprovado nessa prova. Incrível. E aí o que acontece? Eu saí dali, né? E encontrei um camarada meu também que estudava lá comigo nesse mesmo pré-vestibular. E ele chegou até mim e perguntou: "E aí, Marlos, você ficou reprovado em quê?" Aí eu falei: "Pô, cara, eu fui aprovado, cara, eu consegui." Ele: "Cara, que droga, cara, eu acho que eu fiquei reprovado, não sei o que." Ele falou uma matéria louca lá. E aí, esse cara que veio falar comigo, ele era da turma do Bolinha, ele estava entre os 20 melhores alunos. E detalhe, depois eu fiquei sabendo que outros alunos que estavam entre os 20 melhores também não tinham sido aprovados ali naquele vestibular. E aí o que acontece? Aí eu tive a minha segunda grande sacada. Não adianta nada você ter uma capacidade incrível, você ter todos os saberes, toda a teoria, ter feito muitos exercícios, eles estavam bem classificados. Mas e o fator emocional? O fator emocional conta muito na hora da prova. O meu fator emocional estava muito alto, porque em nenhum momento eu deixei de acreditar que eu ia ser aprovado. E existiam várias outras pessoas que mesmo não estando entre os 20 melhores, estavam na turma A e não foram aprovados. E eu, lá humildemente, consegui ser aprovado. E aí eu entrei no IME. E aí, o que acontece? No IME, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade lá dentro também. Eu tive dificuldades lá dentro também. O que acontece? Lá dentro, do mesmo jeito que no ensino tradicional, eu recebia uma carga absurda de teoria em cima de mim. Muita teoria, muita teoria, muita teoria. E eu simplesmente me ferrava, afundava naquela teoria ali. E aí o que acontece? Passou o ensino básico, eu entrei no curso que eu escolhi engenharia mecânica. Na engenharia mecânica, eu comecei a praticar o que eu pratiquei no pré-vestibular. Comecei a trabalhar por meio de exercícios. O que aconteceu? Mesmo efeito. Comecei a melhorar. Nesse período aí, eu comecei a dar aula particular. Comecei a dar aula particular. Eu dava aula particular naquela época de matemática, química e física. E aí o que acontece? Eu fui aprovado. Eu consegui ser o primeiro. Eu fui o primeiro lugar da minha turma. Mesmo começando mal lá nos trancos e barrancos, eu fui o primeiro lugar na turma de engenharia mecânica. Depois entrou também a parte física. A parte física, eu era o primeiro colocado em corrida, mas eu melhorei de tal forma também na parte técnica lá, que devido principalmente ao quê? A trabalhar por meio de exercícios, coisas que eu não fazia antes, nem no ciclo básico eu tinha esquecido. E eu comecei a trabalhar isso também com os meus alunos. E durante o IME eu tive um problema muito sério, que ainda no ciclo básico, nos 2 primeiros anos, eu era o primeiro, o que mais corria. Eu corria que nem um maluco lá, fazia 3.200 em 12 minutos. 3.200 metros em 12 minutos. Corria pra caramba. Aí o que acontece? Também conseguia fazer barra, reflexão lá, andava bem lá, Mas também lá, o pessoal não estava lá para fazer exercício, O pessoal estava lá para estudar, e eu ficava fazendo exercício que nem um doido. Mas, enfim, eu tive um problema que foi o seguinte, eu comecei a sentir uma dor na minha perna. Você lembra que quando eu era pequeno, minha mãe dizia que eu caía e não chorava e tal? Então eu fiquei resistindo àquela dor que eu sentia na perna, resistindo. E eu tinha, na verdade, fissurado aquela perna sem saber. Eu acabei quebrando aquela perna correndo. E num jogo que eu estava lá, no jogo de futebol, as minhas 2 pernas, na verdade, eu quebrei só correndo. É chamado de estresse de repetição, Porque eu ia correndo erradamente, sem nenhum preparo, com tênis inadequado. Acabei fissurando as 2 pernas, uma delas veio a quebrar, fraturou totalmente. E aí o que acontece? Depois dessa fratura, minha perna ficou torta, começou a forçar meu joelho, eu tive dificuldade, quase que eu fui reprovado no IME. Mas consegui,
me recuperar e no final ainda consegui ser o primeiro da minha turma de engenharia mecânica e já dava aula particulares e depois disso eu continuei, me formei no IME e fui trabalhar no Exército, né? Fui trabalhar lá no Centro Tecnológico do Exército, né? Que fica também no Rio de Janeiro, em Guaratiba, e eu aprendi muito lá, trabalhei em vários projetos lá e agradeço muito ao Exército por tudo que ele me ensinou, né? Mas depois de um tempo eu tive que ser reformado, até por conta do meu joelho, que eu comecei a sentir mais dores, e eu acabei indo para a reserva. Devido a isso aí, o fato de eu ter feito vários exercícios de uma maneira totalmente errada, lá na época do IME, depois na frente foi cobrado o preço. E no final das contas, né, na verdade, eu dava aula particular, mesmo quando eu estava trabalhando no Exército, eu dava aula particular, ajudei algumas pessoas, né, a atingirem os seus objetivos, mas a minha ideia sempre foi ajudar o maior número possível de pessoas. Só que, como eu já falei, eu era meio tímido, ainda sou, né? Tinha muita dificuldade para gravar vídeo, ainda mais me expor, nunca fui de ter rede social e tal. E tudo isso daí foi fazendo com que eu adiasse essa minha ideia de ajudar a maior número possível de pessoas. E o que acontece? A partir do início desse ano, eu estou falando aqui em 2021, o que acontece? Eu quebrei com isso e resolvi começar a gravar vídeos para conseguir realmente ajudar o maior número de pessoas possível. Então, no início foi extremamente difícil, né, lidar com a câmera, falar com a câmera, por quê? E até hoje ainda é um pouco difícil, porque eu não conseguia passar todo o meu conhecimento através da câmera, escrevendo por meio do computador, tudo isso era muito complicado, ainda é um pouco. Ainda estou me habituando, então eu sei que posso melhorar demais ainda meus vídeos e eu pretendo melhorar e assim ajudar o maior número de pessoas possível. Então, contei aqui uma parte da minha história, né? E tudo isso que eu contei eu acho que fez com que eu chegasse onde eu cheguei até agora aqui, né? Podendo ajudar algumas pessoas e pretendendo ajudar mais ainda, o máximo que eu puder. E se você quiser atingir os 847 pontos em matemática do Enem, é exatamente esse o motivo desse canal. Fazer com que você atinja essa pontuação, 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. E quando eu falo sem se preocupar com a teoria, é baseada justamente nessas sacadas que eu tive. Olha só, toda vez que eu larguei os exercícios, o que aconteceu comigo? Eu afundei de novo. Os exercícios são como se fosse um jogo, né? Então ali é apresentado um problema para você e você tem que resolver aquele problema, como um jogo de charada. E aí você usa uma estratégia lógica para conseguir chegar ao final daquilo ali. E é exatamente por isso que estudar por meio de exercícios é um estímulo, né? Porque ali, no final daquele período ali, você já checa. Você vai lá no gabarito e vê, pô, acertei ou não? Então passa a ser um jogo que você tem que acertar mais e cada vez mais e mais e mais para você conseguir o êxito. É exatamente por isso que eu gosto tanto dessa metodologia de estudar por meio de exercícios, mas estudar por meio de exercícios não é só pegar exercício e sair fazendo a torta direito. Até para isso existe uma metodologia para você maximizar, para você chegar ao máximo da eficiência de estudar dessa forma, certo? E é exatamente por isso que eu estou aqui. Talvez hoje você, assim como eu estava naquela época lá, estudando naquele pré-vestibular, todo ferrado lá, não conseguindo estudar em casa, somente copiando a matéria sem entender nada, não conseguindo fazer nenhum exercício, talvez você esteja procrastinando hoje pelos mesmos motivos que eu estava procrastinando naquela época. Por quê? Por que você procrastina hoje? Porque talvez você também, assim como eu, não esteja tão acostumado, tão adaptado, melhor dizendo, ao sistema de ensino tradicional. Você vê aquela carga de teoria em cima de você, sendo colocada em cima de você como um fator de ansiedade, como um fator que te desgasta, porque você não sabe o que vai fazer, você fica com medo de não dominar aquela teoria até o dia da sua prova, até o dia da prova do Enem. Então, olha só, um conselho que eu te dou, o que eu fiz? Como é que eu fiz para conseguir sair dessa condição? Como é que eu fiz para melhorar? Isso aí foi uma oportunidade que me apareceu. E foi o quê? Estudar por meio de exercícios. Quando eu vi aqueles exercícios e estudando por meio deles,
eu automaticamente ia melhorando e melhorando e melhorando. Agora, olha só, também não basta pegar qualquer exercício aleatório. Você tem que pegar exercícios que estejam no seu nível. Se você pega um exercício que você olha e pensa, pô, isso aqui eu consigo resolver, isso te dá um estímulo. Agora, se você pega um exercício extremamente complexo e vai tentar resolver, vai ficar mais difícil para você. Então, olha só, escolha os exercícios primeiro mais fáceis, ou pelo menos que estejam no seu nível. E aí, ao fazer eles, você vai sentir um estímulo natural. É isso que é o primeiro passo para você sair da procrastinação. É lógico que existem outros fatores, mas esse também é um fator fundamental. Você tem que pegar questões que estejam no seu nível. Muita gente também me pergunta como é que eu consegui ter forças para depois de ter zerado aquele simulado, faltando 4 meses apenas para a prova do IME, né? Que era o vestibular que eu ia fazer, de eu ter conseguido superar aquele fracasso e ter continuado e ainda assim ser aprovado. O que acontece? Ali, o que aconteceu ali foi o seguinte, foi que eu era uma pessoa, primeiro, extremamente confiante. Em nenhum momento eu deixei de acreditar que eu ia ser aprovado no IME. Como é que eu conseguia isso? Como é que eu conseguia esse estado de autoconfiança? É porque, na verdade, eu utilizava uma técnica chamada autossugestão. Que era o quê? Eu repetia várias vezes para mim que eu ia ser aprovado. Isso ao longo do dia. Né? Eu repetia que eu ia ser militar lá do Instituto Militar de Engenharia. Eu me via, antes de dormir, eu acordar, me via várias vezes sendo aprovado, festejando isso, falando para minha família que eu tinha sido aprovado, sentia essa emoção. Então, em nenhum momento, eu tirei da minha mente que eu ia conseguir aquele resultado. Esse foi um ponto. E também, talvez devido a isso, né, eu tenho encontrado essa técnica de fazer exercícios e isso realmente me estimulou a seguir em frente e ir melhorando e melhorando e melhorando cada vez mais. Então esses fatores foram os que fizeram com que eu continuasse e eu aconselho também que você faça. Que você utilize uma parte do seu tempo para ficar repetindo coisas que você quer atingir. E não só isso, mentalizando, principalmente quando você acordar e um pouco antes de dormir. Tente adormecer com esse pensamento, com a ideia que você quer construir nesse mundo. E aí as coisas vão acontecer. Certo? Espero que essa minha história tenha te inspirado de alguma forma. Espero que eu também possa ter ajudado através dessa história, desse resumo aí da minha vida aí, desde a época lá dos meus avós até agora. E se você tiver alguma pergunta para fazer para mim, alguma curiosidade, por favor, pode ficar à vontade. Vai ser um prazer se eu puder ajudar da melhor maneira possível. Esse é o meu principal objetivo aqui. Agora, no mais, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: estudem, continuem estudando, tá? Eu não consegui estudar naquela época do meu pré-vestibular, por quê? Simplesmente porque eu estava totalmente não habituado ao sistema de ensino tradicional. E eu recomendo que, se você também não estiver, você comece a trabalhar por meio de exercícios. Comece a estudar por meio de exercícios. Os exercícios vão te fazer mudar de patamar. E principalmente no que diz respeito ao Enem. Olha só, se eu estava lá dentro do IME, olha que doideira. E aquela teoria, eu tive que fugir daquela teoria e estudar por meio de exercícios para eu conseguir avançar. Imagine só você, né, que agora está diante de um desafio como o vestibular do Enem, onde as questões são todas contextualizadas, onde o Enem gosta de colocar um monte de pegadinha, mistura um monte de conteúdo dentro da mesma questão. O que acontece? Se você não estudar por meio de exercícios, você não vai aprender como o Enem trabalha, não vai aprender como interpretar as questões e como fazer o que o Enem quer que você faça. Exatamente por isso que você tem que começar a estudar por exercícios hoje. E aí sim atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem nem ter se preocupado com a teoria. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Mais uma vez, espero ter ajudado. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus, continuem estudando e tchau.